Olá pessoal, vamos discutir o caso dessa paciente do sexo feminino de 35 anos. Ela chegou para mim com um pedido médico de acidente vascular isquêmico, talâmico bilateral, isquêmico arterial e uma história de câncer de colo de útero. Ela tinha realizado um exame um dia antes em um hospital de emergência com esse laudo de tomografia computadorizada com acidente vascular isquêmico, talâmico bilateral. Esse exame não houve modificação significativa em relação ao exame inicial de um dia antes, então vamos discutir aqui esse caso. O que essa paciente tem? Uma tomografia computadorizada sem contraste, percebo muita hipodensidade talâmica bilateral, os tálamos estão bem inchados, bem edemaciados. Além dos tálamos, nós temos também hipodensidade aqui na cabeça do núcleo caudado, o esquerdo comprometido, o direito densidade normal. Além disso, também do núcleo lentiforme. Olhem só, também o núcleo lentiforme aqui completamente hipodenso, apagado. Aqui o núcleo lentiforme direito normal. Então nós temos uma hipodensidade talâmica bilateral e da região também cápsulo ganglionar esquerda. Percebam só, um achado radiológico importante, esse inchaço, esse edema talâmico bilateral, que é bastante atípico para a isquemia arterial. Vamos discutir primeiro a isquemia arterial. Por que não é uma isquemia arterial? Para nós termos uma isquemia talâmica bilateral, nós temos que ter infarto da artéria de Percheron, que é uma variação anatômica, onde essa artéria sai de uma artéria cerebral posterior e vai nutrir, vascularizar a margem medial dos tálamos. Então, se fosse uma isquemia arterial bitalâmica, teria que ter comprometimento da margem medial dos tálamos. Aqui a gente tem tanto o tálamo direito quanto o esquerdo completamente comprometidos, completamente hipodensos e edemaciados, além da região cápsulo ganglionar esquerda. O segundo motivo para a gente pensar menos isquemia arterial, nós temos aqui 4 territórios comprometidos. Artéria cerebral posterior do lado direito e do lado esquerdo, núcleo lentiforme seria território profundo de cerebral média e cabeça do núcleo caudado seria território de artéria cerebral anterior. É muito atípico a gente ter mais de um território arterial comprometido num evento único. Isso aí é raro, pode acontecer quando nós temos mais de 3 territórios vasculares comprometidos. Nós chamamos até de síndrome de Trousseau. Isso aí pode acontecer em pacientes que têm uma neoplasia, por exemplo, com até um aspecto de uma síndrome paraneoplásica, essa isquemia em mais de 3 territórios comprometidos. Então, não é uma isquemia arterial. O que pode ser? O que esse aspecto radiológico pode ser? A principal coisa do ponto de vista de emergência, a gente tem que pensar ou é uma encefalite bilateral, uma encefalite viral, comprometendo os tálamos e núcleos da base, e regiões cápsulo ganglionares, ou uma trombose do sistema de drenagem profundo com edema congestivo venoso bilateral. Então, a partir dessa hipodensidade, já tem que ser reflexo nosso, como radiologista, olhar as veias que fazem essa drenagem profunda. Então, percebam aqui eu tenho a veia cerebral interna do lado esquerdo e do lado direito, elas estão hiperdensas, é completamente anormal, elas estão trombosadas. Além disso, eu tenho topografia de veio de Galeno e seio reto, também com hiperdensidade, ou seja, uma trombose do sistema de drenagem profundo. Eu gosto muito de olhar em outro plano, sempre olho as tomografias em mais de um plano, e aqui no plano sagital chama bastante atenção essa hiperdensidade do seio reto, da veia de Galeno e aqui das veias cerebrais internas. Então nós estamos diante de uma trombose do sistema de drenagem profundo, causando esse edema congestivo talâmico bilateral e cápsulo ganglionar à esquerda. Eu ainda não chamo de infarto venoso. O infarto seria um dano neuronal irreversível, com dano tecidual permanente. Com o tratamento, essa congestão ela pode melhorar, pode até ficar uma área infartada, mas eu costumo chamar de edema congestivo. Essa paciente foi para anticoagulação diante do diagnóstico radiológico e o médico solicitou um controle 5 dias após, que eu vou mostrar para vocês. Então a imagem de cima é o exame que nós acabamos de visualizar, onde foi feito o diagnóstico de trombose venosa cerebral com edema congestivo bitalâmico e na região cápsulo ganglionar esquerda. Percebam que 5 dias após o início do tratamento com anticoagulação, olhem como que a hipodensidade, o edema da cabeça do núcleo caudado já melhorou, assim como o edema que existia no núcleo lentiforme também já melhorou 5 dias após o início do tratamento, porém o edema congestivo talâmico bilateral ele ainda persiste.
Mas repare a densidade das veias. Aqui nós temos as veias cerebrais internas trombosadas com hiperdensidade, 5 dias após o tratamento, já com uma densidade normal. Assim como a veia de Galeno, com hiperdensidade no exame diagnóstico, e 5 dias após, já uma densidade normal, bem como o seio reto, a mesma coisa, já com a densidade normalizada. Sempre é recomendado, na hora de interpretar uma tomografia computadorizada de crânio, sempre avaliar outro plano. E olha como no plano sagital nós visualizamos muito melhor a trombose venosa no exame onde foi feito o diagnóstico. Aqui nós temos o seio reto, e aqui a veia de Galeno hiperdensos, e aqui 5 dias após o tratamento com anticoagulação, já uma densidade praticamente normal. Aqui de novo, a veia de Galeno, e agora mostrando aqui a hiperdensidade no plano sagital das veias cerebrais internas. Isso significa que uma normalização, 5 dias após o tratamento, mas isso significa que a trombose desapareceu? Não, isso aí é evolução natural da trombose, onde na fase subaguda a hiperdensidade venosa normaliza. E como é que nós podemos provar que ainda existe trombose venosa cerebral? O melhor exame é a ressonância magnética de crânio, acoplada com uma angiorressonância magnética venosa ou uma venografia por ressonância magnética, ou se nós estivermos em um contexto de urgência, onde o hospital não tem ressonância magnética, nós podemos fazer uma tomografia computadorizada com contraste. E olha só como é que nós provamos que ainda existe trombose na TC com contraste. A gente vê a falha de enchimento ainda aqui no seio reto, ou seja, existe trombose, existe falha de enchimento, bem como aqui na veia de Galeno. E além disso, nós ainda vemos uma trombose no seio sigmoide esquerdo que não era visualizada no exame pré-contraste, porque ele não apareceu hiperdenso, assim como o sistema de drenagem venoso profundo. Se você gostou desse caso, lembra de curtir, deixar um comentário e encaminhar para algum amigo que possa ter interesse. Muito obrigado.